Olá, queridos irmãos, boa noite. Deus abençoe a você, toda a sua família, toda a sua casa, ao amigo que está ligado aí no nosso canal. Nós temos a imensa alegria e o prazer de poder compartilhar algumas reflexões sobre o reino de Deus. Essa série ela tem como título Conectado ao Reino. E nesta oportunidade estaremos falando sobre a maturidade cristã. E seja, portanto, bem-vindos. Quero iniciar falando sobre o primeiro período da vida cristã. No texto de João capítulo 3, quando Nicodemos foi visitar Jesus e perguntou a Jesus a respeito, falando com Jesus, que aquilo que Jesus estava fazendo era coisa que só podia ser de alguém vindo de Deus. Aí Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, eu quero te dizer que é necessário nascer de novo. Aí ele perguntou a Jesus o que era esse novo nascimento. E aí Jesus disse que tem que nascer da água e do Espírito. Aí Jesus disse: quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Jesus está falando de dois nascimentos aí: nascimento físico e o nascimento espiritual. E aí eu quero me deter nesse tempo falando sobre este primeiro tempo de vida cristã, quando nascemos em Cristo Jesus. E para falar sobre isso, quero trazer um pouco também sobre o desenvolvimento físico, o desenvolvimento de uma pessoa. Nós sabemos que todos nós nascemos, estávamos no ventre de nossa mãe e viemos ao mundo. E os primeiros anos de vida é quando processa em nós o desenvolvimento desse ser, da pessoa que somos, tá? Nesse desenvolvimento chamado infantil, a infância tem algumas fases, né? As fases iniciais, quando desenvolve a criança a percepção, desenvolve também o desenvolvimento psíquico-social, o desenvolvimento motor, e aí depois essa criança continua desenvolvendo aquela fase também, que é a fase escolar ou pré-escolar, onde ela também começa os seus primeiros tempo de vida se socializando, tá? Então, assim como a criança, ela desenvolve nos seus primeiros anos de vida um processo, também a vida cristã. E esse primeiro tempo da vida cristã, a Bíblia chama de crianças, de criança em Cristo. Paulo, escrevendo aos irmãos em Coríntios, e aí eu quero ler com você, ele vai falar à igreja de Coríntios e a alguns irmãos, obviamente, que estavam como criança, vivendo como criança. E aí eu quero ler a partir do versículo 1 do capítulo 3, que diz o seguinte: irmãos, quando estive com vocês, não pude falar com pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo, ou fosse criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estávamos aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem, brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo?
Ok, até aí. Então Paulo, ele estava escrevendo a igreja que ele esteve presente. Agora ele está escrevendo. E Paulo diz aqui que quando no início dessa igreja, desses irmãos, Paulo não deu alimento mais sólido porque eles eram muito novos na fé. O que seria esses alimentos sólidos? Esse alimento sólidos, né, alimento que Paulo se refere, a gente vai encontrar uma referência em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Quando o autor aos Hebreus vai falar que pelo tempo que alguns cristãos já tinham nascido, já estavam em Cristo, já eram para ser mestres, porque eles não estavam interessados em aprender coisas mais profundas sobre o reino de Deus, sobre essa vida em Cristo. E aí o autor aos Hebreus vai dizer: vocês já eram para ser mestres, mas ainda estão como criancinhas. Ok? Então, voltando à proposta do Evangelho e da salvação em Cristo Jesus, conforme nós encontramos em Efésios capítulo 4, no versículos 10, 11 em diante, ele diz o seguinte: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, a proposta do Evangelho, a proposta da salvação, nesse desenvolvimento, é exatamente que todo crente chegue à estatura de Cristo. Então, Cristo, ele é a referência. É claro que a gente sabe, e honestamente, a gente tem que ser claro, ninguém chegará o padrão 100% Jesus Cristo aqui nessa dimensão humana, nessa dimensão ainda nesse corpo. Mas a proposta é olhar para Jesus, porque ele é a referência. Então, voltando um pouco mais, quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela não deixa de ser uma criança, porque ela nasceu, ela agora é um bebê, e ela precisa agora se alimentar, e seu alimento básico, né, assim como fisicamente é o alimento de leite, que é a base da alimentação, assim também o cristão, ele vai começar a entender os primeiros rudimentos da palavra, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, o seu sangue foi derramado, não é? Como um cordeiro, ali ele pagou o preço dos nossos pecados, e em Jesus nós agora somos reconciliados com Deus. Isso é o que nós podemos dizer no ensino, que é o rudimento, é o princípio, não é? Do Evangelho, do ensino. Obviamente que é a essência, mas também tem coisas mais profundas no desenvolvimento dessa salvação. E aí, todos os crentes passam por esse normal, natural. Agora, o que não seria normal e natural é, depois de certo tempo como cristão, essa pessoa ainda continua naquele mesmo conhecimento, ela não se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus. E por não se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, ela é como fosse a criança lá que não se alimenta bem, e por desnutrição ela fica raquítica. Assim também na fé, na caminhada cristã. Um cristão pode se tornar, depois de certo tempo, ainda quando não era para ser, ela ainda é criança, raquítica, não só no conhecimento, mas também no comportamento. E aí eu quero me deter nessa questão, tá? E aí, quais são as características de um cristão criança?
não porque nasceu agora em Cristo, mas já depois de certo tempo ele ainda mantém-se criança. Quais são as características dessa pessoa? Quero dizer também que não é o tempo de vida cristã que determina a maturidade, mas é a busca pela palavra, é a busca do conhecimento, é essa busca pela palavra, de buscar, se aprofundar, envolver-se com aquele que é o Senhor da palavra, essa palavra que vai sendo internalizada e ela transforma o caráter. Então, pode acontecer que um cristão, é só um exemplo, ele tem 5 anos de vida cristã, mas ele é aquele cristão de desde o seu nascimento ele se interessou em conhecer mais o Senhor, conhecer a palavra do Senhor, se alimentar, desenvolve um processo de vida mais disciplinar, na oração, na leitura da palavra, não é? E também no comportamento. Como disse Paulo, assim que alguém está em Cristo é uma nova criatura. Então essa pessoa entendeu isso. E ela tem 5 anos. Mas já alcança, né, nesse tempo, já saiu dessa fase de infância, né, já é um jovem cristão no sentido de maturidade, tá? E um outro que já tem 10 anos. Eu disse que eu ia trazer o exemplo, 10 anos. Só que essa pessoa com 10 anos de vida cristã, ela é uma pessoa muito desinteressada, ela conheceu os rudimentos, aceitou a Jesus, reconhece que Jesus é Senhor, ou que Jesus é o Salvador, mas essa pessoa, ela é uma pessoa muito desinteressada, ela não se alimenta ou se alimenta pouco da palavra, ela não busca aquele Senhor, o Senhor da palavra, que é Deus. Então ela vive uma vida muito indisciplinada. Obviamente que aquele que tem 5 anos e essa pessoa que tem 10, a maturidade cristã dela é bem diferente. Então, mesmo com o tempo de 10 anos, ela provavelmente está como criança, e o outro não, já passou dessa fase. Então, é isso aí. E eu quero trazer agora, portanto, algumas características de uma pessoa que é uma pessoa infantil, um crente infantil, um crente criança. A primeira característica de um crente criança é que essa pessoa é controlada pela sua própria natureza humana. E aí você vai dizer, mas esse não é o crente carnal? Todo crente carnal é um crente infantil. Todo crente carnal é um crente infantil. Ou todo cristão, ele vai ser sempre um cristão carnal. Agora, mas existem outras características. Vamos trazer isso para a vida simples e prática. Por exemplo, uma pessoa que está já com determinado tempo na igreja. Ela ouve uma coisa, ouviu lá, foi lá, entrou no YouTube, entrou lá nessas redes sociais e viu uma pregação. E a pregação está dizendo que Jesus está voltando, vai voltar no final do ano. E ela fica confusa. Por que confusa? Porque ela não examina as Escrituras. Ela não procurou saber nas Escrituras, antes, já o tempo que ela tem, que não existe existe o tempo determinado por Deus. Que Jesus disse que o dia, o tempo, só o Pai sabe, nem Ele. Quando perguntaram a Jesus quando será a restauração de Israel, falando da restauração, da volta de Jesus. Aí, essa pessoa que recebeu essa informação lá no canal, foi lá, ela vai buscar perguntar a outras pessoas, e aí, isso que está sendo anunciado aí, isso é verdade ou não é? Isso é uma característica de um crente criança, de um crente infantil. Uma outra coisa, e aí eu quero eu já li o texto, citar ciúmes entre nós cristãos. Um está fazendo alguma coisa e o outro está com ciúme, ou um gosta mais de um do que o outro, não é? Partidarismo, tá? Isso é coisa
é coisa de crente infantil, isso é coisa de crente cristão carnal, né? Então ele não buscou conhecimento que devemos servir uns aos outros. Ele não tem o conhecimento e a prática de que os dons espirituais são exatamente para edificar a igreja, tá? E ele não se importa em buscar, inclusive, os seus dons. Quais são os seus dons? Conhecer os seus dons. Então, ciúmes, partidarismo, Paulo cita isso na igreja de Corinto. Ele diz, olha, vocês dizem, né? Vocês ficam aí dizendo que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Essa atitude, essa característica, ela é exatamente de uma pessoa bastante infantil, tá? Quero também trazer que há uma outra coisa no tempo de hoje, que eu estou falando no tempo em que eu estou e que você também está. Vejam, vocês devem conhecer alguns cristãos que está bem nessa característica aqui, que Paulo vai falar aos Efésios, e eu vou encerrar. Versículo 14, ele diz, então não seremos mais imaturos como criança, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Então Paulo está dizendo que uma das características de um crente infantil, criança, é aquele que é levado para todo lado. E Tiago vai falar sobre isso, que fala do elemento da fé e do conhecimento, que é aquele cristão que é levado como a onda do mar, né? Se o mar a onda dá para um lado, ele vai. Se a onda der para o outro lado, ele vai. Então é aquele que é levado por ondas de doutrinas e de falsos ensinos, e ele está indo, e ele gosta muito de novidade. O crente infantil gosta muito de novidade, ele está em busca de novidade, por isso que ele não para em nenhuma igreja. Ele está hoje aqui, amanhã está em outra, sabe? Então ele vai buscar. Por quê? Porque ele é raso, ele é infantil, ele não se alimenta bem, não se alimenta da palavra. Então, queridos irmãos, encerro dizendo que precisamos nós, cada um de nós, buscarmos a palavra, buscarmos em oração ao Senhor, tá? E a cada dia examinarmos as Escrituras, tá? Buscando cada momento, cada instante da nossa vida, pedindo ao Senhor, olhando para Ele, Jesus Cristo, para que essa salvação seja desenvolvida no poder do Espírito Santo, gerando em nós vida de santidade. E vida de santidade não existe sem aprofundamento da palavra, conhecimento da palavra. Aí você diz, mas é uma pessoa que não lê, mas ela ouve e ela aplica essa palavra na vida, que é a mesma coisa. Portanto, Deus abençoe e que você continue desenvolvendo a sua vida cristã, chegando à maturidade como referência e ponto de referência maior, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus abençoe a você, toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Um forte abraço.